Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Poporto e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro, estamos com a nova série do Alimento Diário. Essa série, o Ministério da Nova Aliança, esse é o volume 1, Conectados com Deus. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 1, o único ministério. Ó Senhor Jesus, a gente poder extrair bastante riqueza dessa palavra, Senhor Jesus, dessa série que se inicia, a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do Espírito, o Senhor vai nos conceder espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que está contido na sua palavra, o que de fato Ele quer nos mostrar, qual a direção que Ele quer nos dar dentro da sua palavra profética, Senhor Jesus. E sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver, para a gente poder viver essa palavra, Senhor Jesus, para o Senhor poder contar conosco, que a gente, cheio do Espírito, levar essa palavra também para outras pessoas. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Quando a gente consegue discernir a voz do Senhor, a gente tem convicção, que é a vontade dEle, a direção dEle, é aquilo que Ele preparou para nós, e a gente vai seguindo firme, sendo fiéis ministros dEle, Senhor Jesus, dispensando as suas riquezas. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Senhor Jesus, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ó Senhor Jesus. Tito capítulo 3, do versículo 4 até o 6. Senhor Jesus. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Senhor Jesus. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e versículo 11. Senhor Jesus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. João capítulo 17, versículo 21. Senhor Jesus. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a base da unidade e o ministério da nova aliança. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, iniciamos mais uma série do Alimento Diário, intitulada O Ministério da Nova Aliança. Nosso desejo é que você desfrute das riquezas da Palavra de Deus e entre na realidade desse ministério. Ó Senhor Jesus. Na mensagem desta semana, cujo título é O Único Ministério, abordaremos os seguintes itens: a base correta da unidade, o ministério único, o ministério dos 12 apóstolos, o ministério do apóstolo Paulo, os homens dons dados como presentes para a edificação do corpo de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus de encabeçar em Cristo todas as coisas, e a suprema grandeza do poder de Deus, segundo a eficácia da força do seu poder por meio de Cristo, como gerador da força propulsora e do Espírito, como uma rede de transmissão da energia divina, alcançando todos nós. Ó Senhor Jesus. Louvamos o Senhor pelo ministério da nova aliança. Esse ministério nos dá a direção correta para realizar a obra de Deus na terra. Não estamos perdidos. Por meio desse ministério, levamos a cabo o plano eterno de Deus.
A palavra ministério vem do grego diaconia, que é traduzida como serviço. No entanto, no contexto que será apresentada essa palavra, tem sentido mais amplo, pois trata do meio pelo qual podemos fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, precisamos estar esclarecidos quanto ao centro da vontade de Deus. Deus quer reunir seus filhos sobre uma mesma base espiritual, a base da unidade dos filhos de Deus. Estamos posicionados sobre essa base. Alguns, ao ouvirem isso, poderão taxar-nos de presunçosos. Isso não nos impede de reconhecer que em nossa geração Deus tem levantado muitos irmãos bons obreiros, pessoas dedicadas, que amam o Senhor e que dão a vida por Ele e por sua obra. Todavia, a questão é a base sobre a qual esses cristãos se posicionam. Esse ponto é crucial para entendermos o plano de Deus. Ó Senhor Jesus! A Bíblia revela que há uma única base onde se pratica a unidade entre os filhos de Deus. O fato de estar sobre essa base nos dá a segurança de que estamos onde ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Essa base não é divisiva e não exclui ninguém. Ao contrário, essa base é inclusiva, fundamentada no acolhimento de todos os filhos de Deus, que foram comprados pelo precioso sangue de Cristo e regenerados pela ação do Espírito Santo. Essa base é representativa de todos os filhos de Deus. Estar sobre ela não nos faz melhores que ninguém, mas nos assegura que é a posição correta para levar adiante o ministério da nova aliança. Ó Senhor Jesus, tomemos como exemplo, para melhor ilustrar o que estamos falando, a restauração da nação de Israel. Em 1948, por meio de uma resolução da ONU, o Estado de Israel foi criado. Naquela época, poucos judeus estavam em Tel Aviv, enquanto a maioria deles continuava espalhada pelo mundo afora. É possível que os mais ricos, os mais capacitados e inteligentes não estivessem na base do território de Israel. Contudo, os que estavam em Israel representavam e representam todos os judeus espalhados pelo mundo. Aqueles pioneiros não se importaram com o fato de ser poucos, não se menosprezaram ou sentiram-se diminuídos. Por terem essa consciência e permanecerem na base correta, Israel se tornou uma poderosa nação dos nossos dias, inclusive com direito a uma cadeira na ONU. Ó Senhor Jesus, hoje conosco acontece o mesmo. Não nos podemos menosprezar pelo fato de não sermos muitos. Uma coisa é certa, estamos na base correta, a base da unidade. E por tomarmos essa posição, os olhos de Deus estão fitos em nós, sem nenhuma arrogância, mas humildemente representamos todos os filhos de Deus na terra. Ó Senhor Jesus! O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, notificada a seu servo João, que enviou cartas às 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas receberam a revelação de Jesus Cristo porque estavam na base correta, ou seja, na base da unidade, onde se pratica uma igreja em cada cidade. Ó Senhor Jesus! Hoje, pelejamos por Cristo e a igreja, seguindo o caminho do Espírito e da vida. Não somos aventureiros. Fazemos parte de uma obra que começou com a morte de Cristo na cruz. Em sua morte, Ele derramou seu sangue precioso. Em ressurreição, Ele gerou a igreja. E então teve início o ministério da nova aliança. Estamos nesse ministério da nova aliança, que é único e com um único objetivo: a edificação do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, o Senhor nos separou, né, para a gente buscar a sua vontade, a gente buscar o que edifica todo o corpo, né, Senhor Jesus. Essa mensagem está muito rica, né, mensagem que abre, né, essa nova série, né, do Alimento Diário. Então o irmão ele começa a tocar pontos ali importantes, né, é importante a gente compreender. Essa semana a gente vai ver muita coisa importante ali na palavra, né. Encorajo todos os irmãos, né, a ouvirem, né, essa mensagem, né. O link está aqui embaixo na descrição, né, o link da mensagem. Essa mensagem 1, o único ministério, né, foi dado lá na Instância Árvore da Vida, né, 1h e 14 minutos. É só a gente se organizar, né, e investir esse tempo nessa 1h e 14 minutos para a gente poder ganhar mais vida. O irmão ele traz exemplos ricos, né, para nós, Senhor Jesus. E tem um tutorial também, né, 37 minutos ali com o irmão André Dong, né, ele também toca vários pontos ali muito ricos também na palavra, né, Senhor Jesus. E a gente precisa estar atento, né?
esse novo alimento diário, ele está abrindo para nós, né, Senhor Jesus, agora um alimento diário dinâmico, né, ele vem junto, né, a gente já conhece o alimento diário, né, vem 8 semanas, né, aqui eles separaram em 2 volumes, né, tem 4 semanas em cada um, então esse aqui é o volume 1, a gente vai começar agora, depois esse aqui é o volume 2, né, os irmãos estão chamando isso aqui de alimento diário dinâmico, né, ele vem assim, né, embaladinho, né, o volume 1 aqui e do outro lado aqui o volume 2, né, Senhor Jesus. Né, e o irmão também nessa mensagem já começa explicando essa questão aqui do logotipo, né, Senhor Jesus. Essa parte escura aqui do logotipo tipifica a lua, né, e essa parte branca, nessa parte clara, tipifica o sol, né, Senhor Jesus. A lua representa o mistério da antiga aliança. Né, quando a lua causa um eclipse, ela está na frente do sol, você pode olhar para o sol com olhos nus, mas conforme a lua vai saindo, o brilho do sol vai intensificando, e se você continuar olhando, você vai danificar a sua retina, né? Por isso tem uma outra bolinha aqui, ó, mostrando, né, o brilho do sol, né, se intensificando para nós, né? O ministério da antiga aliança se retirando e o ministério da nova aliança ficando cada vez mais nítido, mais claro para nós, Senhor Jesus. A gente precisa perceber bem isso, né? Hoje alguns cristãos ainda estão muito voltados ainda para coisas do Velho Testamento, práticas do Velho Testamento, e querem aplicar isso hoje na igreja, né, Senhor Jesus. E aí ficam ali, como a gente já viu, né, na última semana do alimento diário anterior, né, eu compartilhei aqui, a gente ruminou, né, Senhor Jesus. Muitos cristãos se acomodam, né, já estou na igreja, a minha igreja é grande, tem nome, tem um ministro tal, tem um famoso tal, né, Senhor Jesus. E eles se acomodaram ali, né, como se tivesse ido no Velho Testamento, né, ali, olha, o templo fica ali em Jerusalém, nós vamos ao templo e acabou, né, Senhor Jesus. Então hoje você está nos mostrando, né, a gente vai ver nessa semana essa questão do único ministério, né, Senhor Jesus. Então é bom já começar a semana esclarecendo. Quando a gente fala do único ministério, nós não estamos dizendo para as pessoas, olha, nós temos um único ministério, os outros não são. Não, você está mostrando para nós que o nosso viver, né, os nossos ministérios, né, o nosso serviço ao Senhor, todos eles precisam estar voltados para o ministério, para o único ministério, que é o ministério de Jesus. A gente vai ver durante a semana, né, que quando Jesus foi batizado ali, né, veio o Espírito Santo, né, numa forma corpórea de uma pomba, né, e desceu sobre Jesus. Né, ali fala que Jesus foi batizado para esse ministério, né, Senhor Jesus. E depois fala dos apóstolos também, né, ali em Atos, quando eles foram ali, né, começar a igreja, né, começar a praticar a vontade de Deus, né, precisou descer sobre eles o Espírito Santo também. Né, ali só tinham 11, né, porque Judas havia se matado. Né, e aí eles tiveram que escolher mais um irmão, né, mas esse irmão precisava ter uma base, ele precisava ter visto, né, ter testemunhado, né, com os próprios olhos, né, desde o início, né, tudo aquilo que Jesus fez, desde quando Jesus foi batizado, né, e ter testemunhado a ressurreição de Cristo, né, Senhor Jesus. Então foram escolhidos ali entre os 120 ali, né, discípulos que se encontravam ali, né, foi escolhido um para fazer parte desse ministério. Mais para frente a gente vai ver também, né, que houve um ali que quis comprar, né, quis pagar, né, quanto que custa, né, receber o Espírito Santo. Né, e ali Pedro repreende ele, mostra para ele que não são todos que podem fazer parte desse ministério. Para fazer parte desse ministério a gente precisa exercitar o Espírito. Esse é um ministério que começou através de Jesus. Né, o inimigo de Deus, ele queria roubar o lugar de Deus, mas Jesus veio de forma humilde, né, Senhor Jesus. Ele não quis usurpar o lugar de Deus, mas ele veio humildemente para servir. E da mesma forma, né, Senhor Jesus, nós não queremos tirar nenhum irmão do seu ministério, né, não queremos atrapalhar ninguém, queremos acrescentar, queremos de forma humilde encaminhar todos os irmãos, né, independente de onde eles estão reunindo, né, todos eles a exercitar o Espírito para serem incluídos nesse ministério. Esse ministério tem, né, esse ministério que eu falo não é o ministério da vida da igreja, é o ministério do Senhor. Todos os filhos de Deus precisam estar incluídos no ministério do Senhor. Há irmãos que, né, têm ministério próprio, né, têm seu encargo próprio, muitos estão voltados para as suas coisas, eles vão se acomodar. Bom, a gente está aqui dentro desse ministério, vamos gerar pessoas para esse ministério aqui específico, para aquele lugar só. Né, e aí não consideram outros irmãos como irmãos, né, aí querem discutir doutrinas, porque tem doutrinas diferentes, né, Senhor Jesus. Mas nós estamos numa base que nós incluímos todos os irmãos, porque é a base correta que Deus escolheu. Né, ele dá o exemplo aqui, né, de Israel. Talvez em outros lugares do mundo tivessem judeus melhores, mais capazes, mais inteligentes. Né? A gente sabe aí pelo mundo
Quantos judeus tem que tem prêmio Nobel, né? Senhor Jesus, contribuem demais ali, né, para o povo judeu, né, em toda a terra e tal. Mas a base correta era para aqueles que estavam lá, né, na terra de Israel, né, no estado de Israel, o país de Israel, né, Senhor Jesus. Esses aí, né, naquele momento ali, podiam ser menos numerosos do que todos os judeus do mundo, né? Vamos até dar o exemplo, né, que, por exemplo, em Nova York podia ter mais judeus, né, do que naquele momento ali, né, ali em Israel. Mas qual o povo que estava representando Israel ali? Né? Qual o povo que pode ir ali, né, representar o povo de Israel ali na ONU, né, na cadeira da ONU? É o povo que está ali em Israel. Né? Todo o povo judeu pertence, né, ao povo de Israel. Muitos já vivem já várias gerações nos Estados Unidos, no Brasil, em outros lugares do mundo, mas a origem deles, né, como povo de Deus, né, eles são filhos de Israel, são povo de Israel. Ó Senhor Jesus, isso precisa ficar claro, né? Todos os filhos de Deus, né, todos nós, né, participando das igrejas, né, fomos gerados, né, no Novo Testamento pela vida de Jesus, pela morte e ressurreição de Jesus. Senhor Jesus, então nós somos filhos de Deus. Mas quantos realmente estão na base correta? Quantos estão buscando a vontade de Deus? Como eu compartilhei já nas últimas semanas, né, Davi teve ali esse sentimento, né, o próprio Deus ali, né, quando estabeleceu a questão do tabernáculo, mostrou ali que ele desejava habitar no meio do povo, que o povo se voltasse para ele, né, na construção do templo ali, né, em Jerusalém. Deus deixou claro também, né, que era para o povo se voltar, o povo estava esquecido, estava voltado para outras coisas, né, Senhor Jesus. E hoje da mesma forma, tem muito povo de Deus para tudo quanto é lado, mas quantos estão voltados para a vontade de Deus? Algumas nem sabem que isso existe, né? Ainda Deus é como se fosse um poeta antigo, né? um poeta morto, né? No qual você fica falando sobre, você estuda a obra, a relação daquela pessoa, né? Com seus livros e tal, e muitos ficam tratando Deus simplesmente assim. Não, mas Deus, ele é um Deus vivo e verdadeiro. Nós podemos contatá-lo por meio do Espírito, nós podemos falar com ele e ouvi-lo. Não é simplesmente ter um conceito de Deus, como se Deus estivesse em um lugar longe, né, abandonado. Você precisa estudar para um dia você conseguir se aproximar dele lá no lugar onde ele está. E não é isso. Nós precisamos viver a palavra hoje, né, receber os atributos divinos, receber a natureza de Deus e manifestar isso. Foi isso que Jesus fez. Ele veio mostrar para o povo, né, que Deus tinha a sua vontade para ser cumprido. O povo estava vivendo ali, nós temos Deus, temos o templo e cada um vivia a sua vida. Né? Aí faziam coisas ali religiosamente, voltavam ali, faziam, sacrificavam e tal. E ficou nisso. Não estavam se preocupando com a vontade de Deus. É isso que o Senhor está mostrando para nós hoje. Existe uma base da unidade, existe algo que se chama o Ministério da Nova Aliança. Um ministério que se iniciou por meio do Espírito. Não quer dizer que você é um cristão, que você está reunindo em um lugar, não quer dizer que necessariamente você esteja na base da unidade e que você esteja no Ministério da Nova Aliança. Né? Você pode estar ali como o povo judeu ali, acomodado. Eu tenho Deus, Deus vai me dar sinais, milagres, vai me beneficiar e acabou. Mas a gente precisa perceber que a base correta, né, e o ministério que Deus nos deu é para cumprir a sua vontade. Deus tem um plano, né, Senhor Jesus. Mas a gente não pode ficar esperando, né? A Bíblia fala que um dia Jesus vai voltar. Né? Eu fico esperando isso acontecer. Não, eu preciso ter um viver, né, uma vida direcionada por Deus para que isso possa ser cumprido na minha vida, para que eu possa apressar a vinda, né, do dia de Deus. Ele está contando com cada um de nós para isso. Então eu preciso despertar, preciso sair das distrações, né, Senhor Jesus. Né, e ele começa falando aqui, né, que o desejo, né, o desejo dos irmãos, né, tocar nessa palavra, né, a palavra com muita revelação, com muita comunhão, né, Senhor Jesus, é que a gente possa desfrutar das riquezas da palavra de Deus e possamos entrar na realidade desse ministério. Né, citar novamente, toda vez que for falar aqui durante essa semana, né, durante as próximas semanas, falar desse ministério, é o ministério que cumpre a vontade de Deus. Então, independente de onde você esteja reunindo, seja na igreja A, B ou C, ou seja conosco na vida da igreja, né, Senhor Jesus, o importante é você estar usando o seu ministério, os dons, o serviço que Deus te deu, para que seja para o ministério, seja para a edificação do corpo de Cristo, para o cumprimento da vontade de Deus. Ele fala aqui conosco também, que quando fala essa palavra ministério, no grego é diaconia, que é traduzido como serviço. Mas nós queremos tocar nessa palavra no sentido mais amplo. Então por isso a gente não vai simplesmente traduzir como serviço, mas sim como ministério. Né? Ter algo mais amplo, né? Que a gente vê que o ministério é o que trata, né, o meio pelo qual nós podemos fazer a vontade de Deus.
Então, quando a gente vai falar de esse ministério, tem que colocar, é o ministério do Espírito, é cada irmão, independente de onde esteja, exercitando o Espírito para que seja cumprida a vontade de Deus. É somente a gente focado em o ministério de Jesus, aquilo que Ele quer realizar, aquilo que Deus quer fazer, somente voltados para isso, somente exercitando o Espírito, não vamos poder cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, isso que o Senhor está mostrando para nós. Durante a semana a gente vai ver, né, a questão da base correta da unidade, né, o único ministério, o ministério dos 12 apóstolos, o ministério do apóstolo Paulo, né, os homens dons, né, que Deus deu para a igreja como presentes para a edificação do corpo de Cristo. Vocês vão ver a questão da revelação do mistério da vontade de Deus, né, de encabeçar em Cristo todas as coisas, Senhor Jesus, né, e a suprema grandeza do poder de Deus, né, segundo a eficácia da força do seu poder por meio de Cristo. Cristo é como um gerador da força propulsora e o Espírito como uma rede de transmissão da energia divina alcançando todos nós. O irmão dá para nós o exemplo de uma hidrelétrica, né, que tem ali uma coluna de água ali, nessa água desce, né, com pressão ali, né, e faz gerar uma turbina que vai produzir, né, ali eletricidade, e essa eletricidade é transmitida para nós, por cabos até chegar na nossa casa, né, a gente vai lá e liga, né, os instrumentos ali, né, o ventilador, né, os aparelhos ali, né, porque essa eletricidade está gerando uma força, né, para produzir algo. Então ele está mostrando para nós, né, que nós precisamos exercitar o nosso espírito, né, para que o Senhor possa produzir algo em nós. Né? Deus está ali, né, como essa coluna de água, essa água disponível ali, né, passando em alta velocidade. Mas se simplesmente a água passando não transmite para nós nada. Né? Então tem essa força ali, tem esse potencial, mas por enquanto não está realizando nada. Então ele precisa da turbina para gerar eletricidade. Essa turbina é Cristo. Né? Cristo é Deus trazendo toda essa potência, né, de Deus ali, né? Cristo trazendo isso para nós, né, Senhor Jesus, para a gente poder executar o plano de Deus. Só que ao chegar em Cristo, Cristo gerar isso tudo, né, ainda não resolve o problema. O irmão falou, você podia estar de repente numa casa do lado da hidrelétrica e você está vivendo a luz de vela, né, a luz de lamparina. Por quê? Porque essa força ali gerada, né, todo esse potencial não chegou e não foi transmitido ainda até aquela casa, até você. E para isso a gente precisa da transmissão. Essa transmissão, né, as linhas de transmissão elétrica ali tipificam o Espírito. Né? Então, através do Espírito, né, nós pegamos todo esse potencial de Deus. O irmão ele toca, né, que não é a gente fazer alguma coisa com a nossa força. Nós não conseguimos produzir nem um cavalo de potência. A gente tem menos força do que um cavalo. Né? Mas se a gente, né, exercitar o Espírito, né, o Espírito Santo, né, como eu toquei no início, a questão do ministério da nova aliança, né, é pelo Espírito Santo. Se a gente deixar o trabalho do Espírito em nós, pelo Espírito a gente pode, né, aproveitar toda essa força do Pai, né, passando por Cristo, gerando essa força para nós, sendo transmitida, e isso aí gerando um trabalho, né, gerando o nosso trabalho, gerando a nossa obra em Deus. Então não é do nosso jeito, não é com os nossos pensamentos, mas é com o do Senhor. Então ele fala, né, a gente não pode se julgar e nem deixar com que outros nos julguem como presunçosos, né, achar que nós temos algo, né, ali, Senhor Jesus, mas a gente precisa realmente reconhecer que existem muitos irmãos aí, muitos ministérios, né, irmãos poderosos na palavra, pessoas dedicadas, que amam o Senhor, que dão a vida pelo Senhor, pela obra do Senhor, mas a questão não é essa, né? A questão é qual a posição que eles estão tomando. Né? A gente vê aí pregadores e tal, e tem a igreja ali e tal, e ele dá uma palavra, só que essa palavra serve só para um tipo de irmãos, não consegue englobar todos os irmãos. Né? É uma base que não é inclusiva. Né? Não é uma base que engloba a todos. Ali em Apocalipse a gente viu ali, né, quando Deus fala, né, escreve, né, as igrejas, aí coloca o nome das cidades, né, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, né, e vai botando ali as 7 igrejas ali. O que são esses nomes? São as cidades. Por que Deus separou essas 7 cidades ali? Né? Por causa do significado dos nomes e porque elas eram igrejas que estavam dentro da base da unidade. Elas podiam dispensar, né, essa vida, né, para todos. Se a gente tomar, por exemplo, né, a igreja em Jerusalém, né, começou ali no Pentecostes, ali 3 mil irmãos, depois, né, houve mais batismo, foram acrescentados mais 4 mil. Então, como que a gente pegava ali, colocava todos os irmãos num só lugar? Né? Aí a gente depois vê em Atos ali, né, que os irmãos iam em unanimidade, reunindo de casa em casa, né, eram unânimes, né, no parte do pão, né, na palavra dos apóstolos, nas orações, né, Senhor Jesus. Talvez alguns ali, né, criassem uma outra base, né, para dizer que não era a igreja de Jerusalém. Foi ela, olha, eu sou da igreja que reúne na casa do fulano na cidade de Jerusalém.
Aí tu falava assim, não, eu não concordo com fulano, eu sou aquele que reúne na igreja, na casa do Beltrano. E assim que é mais ou menos hoje, né? Igreja A, igreja B, né? Grupo C, aí dali sai um outro e abre um grupo C renovado, né? E tal, aí sai outro ali e assim vai, né? Senhor Jesus, né? E aí se você der, por exemplo, se Deus der uma palavra de direção para um irmão desse que saiu do outro grupo porque discordou, será que ele teria esse coração de voltar lá e dar essa palavra, levar a direção de Deus? Provavelmente não, né, Senhor Jesus, porque ele saiu de lá, ele discorda, de repente ele nem considera os irmãos que estão lá mais como irmãos, né, mas é por isso que Deus está nos mostrando, a gente humildemente, né, a gente precisa representar, a gente precisa perceber o que Deus tem nos colocado, o que Deus tem nos direcionado, né, Senhor Jesus, apesar de haver pessoas que são maiores, mais numerosos, né, grupos mais famosos e tal, né, Senhor Jesus, a questão é essa, é por isso que ele dá o exemplo aqui de Israel, né, embora aqueles que estivessem em Tel Aviv, eles fossem menos numerosos, talvez menos capacitados, menos inteligentes, né, Senhor Jesus, mas são aqueles que representam, né, não é para a gente se orgulhar, mas também não é para a gente se diminuir, né, o Senhor entregou algo para nós e a gente vai fazer isso, a gente vai levar para as pessoas por meio do Espírito, se a gente levar os irmãos a exercitar o Espírito, cada um vai poder identificar, né, a direção de Deus, a vontade de Deus. E é isso que precisa ficar claro para nós, né, Senhor Jesus. Se a gente tentar fazer pela nossa força, usando os nossos argumentos, não vai gerar nada, né? A gente vai ter menos de 1 cavalo de potência. Mas se a gente exercitar o Espírito e levar adiante esse, né, um único ministério, né, que é gerado por meio do Espírito, que gera em nós um trabalho, né, que vai dar realmente, né, uma obra, né, que realmente cumpre a vontade de Deus, né, Senhor Jesus, aí sim, né, o Senhor ele vai poder nos usar, nos direcionar em todas as coisas. É isso que a gente tem que perceber, né, os irmãos aonde estão, né, eles precisam perceber que eles têm que se focar no Espírito, né, na obra do Espírito, aquilo que produz a vontade de Deus. Não é somente dons espirituais, não é estudo da palavra, né, muitos grupos cristãos hoje se reúnem simplesmente para estudar a palavra, né, alguns, como eu já falei, né, aquele Deus como um poeta morto ali, eu preciso ver a sua obra, eu preciso ver e entender, para quem sabe um dia, né, encontrá-lo, né, quem sabe eu esteja aqui, ele vem aqui, me dê um bom sentimento, me dê alguma palavra, alguma direção, fale algo da minha vida para eu ver, né, ficar ali em sinais e milagres, em filosofias, mas o que a gente precisa realmente é perguntar qual a vontade de Deus, o que Ele quer para mim, né, Senhor Jesus, o que eu posso cooperar com Ele, né, não é só uma questão de a gente receber benefício de Deus, mas sim a gente vê que Deus ele ordena a sua bênção e sua vida para sempre, nós precisamos estar debaixo desse encabeçamento dele. Durante a semana a gente vai ver muito mais, né, e o Senhor ele vai cada dia mais né, deixar a gente mais claro, né, sobre o ministério da nova aliança que ele incluiu para nós, e vão ficar claro que tudo isso é por meio do Espírito. Então exercite seu Espírito, contate Deus, vai diante dele, invocando o nome do Senhor, e ele vai te esclarecer, ele vai te dar a direção que ele deseja, né, para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.